dependendo do tamanho da empresa, você tem algumas flexibilizações da legislação, mas é Sim. importante que todos, inclusive pessoas físicas que cumpram os requisitos, ou pequenas empresas também cumpram esses requisitos, mas que eles entendam, acho que talvez, a gente pode somar isso que você falou, o fato de que eu não preciso ser grande para criar alguns procedimentos internos para a minha empresa, para que, de alguma forma, ainda que eu tenha poucos colaboradores, eu consiga escalar esse assunto. E aí a gente pode falar de coisas mais simples em relação, por exemplo, às vezes você não tem funcionário suficiente para ter um comitê, mas você pode ter uma reunião mensal só para entender... Que tem uma pauta desse assunto, né? Exatamente. Até porque a cultura ela tem que ser inserida no grande projeto, no pequeno projeto e no médio projeto. Isso independe, né? O treinamento é linguagem para o pequeno, que é o desafio. Porque, lógico, acho que o desafio é você conseguir atingir o lugar de conhecimento, né? De conscientização. Mas o pequeno, em tese seria mais fácil, mas tem parece que uma resistência maior. Porque não, pela não distância tem, mesmo, não tem né? exigência às vezes. Uma empresa maior que atende clientes maiores ou que tem um fluxo para o exterior, ela já é cobrada naturalmente. Ou dependendo do tipo de serviço, o regulatório dela já é muito... Já exige. Incisivo. Agora, para o menor, é mais difícil porque a gente encontra mais resistência. Teoricamente, é mais fácil. Eu não preciso, né? Mas o pensamento é de que eu não preciso, de que não vai acontecer comigo. E a NPD, ela trouxe um novo regramento para os pequenos empresários. E algumas normativas, e inclusive eles falam sobre a questão da não necessidade de nomear um DPO, um encarregado de dados. Só que o que eles pensam? Então eu não preciso me adequar. Não, isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que estar à luz da legislação. Você trabalha com dados. Será cobrado igual. Igual. A multa vai ser cobrada igual, na proporção do tamanho da tua empresa. Inclusive, que é um dos pontos que, agora mais recente, a NPD está fazendo a dosimetria, né, das penas. Então, vai acontecer, se não no final desse ano, começo do ano que vem. As questões estão sobrestadas ali no órgão regulador e vai começar a aplicar as multas, né? As multas serão aplicadas e acho que é onde pesa no empresário. O bolso, que é o que a gente está falando. Infelizmente, tem que ter uma cultura preventiva, mas senão vai ser na penalidade, né? É muito triste. Eu não sou a favor de nada que você faz correndo atrás do prejuízo, mas é também difícil a pessoa... A gente não tem uma cultura, agora eu não falo empresarial, mas uma cultura no Brasil de entender que a gente pode fazer coisas preventivas, né? As pessoas acostumaram a sempre apagar o fogo, né? E não evitar que esse fogo funcione. Tudo isso que a gente está falando, a gente pode começar a pensar, então, que não necessariamente você precisa estar dentro do projeto de adequação, mas, ao menos, tenha um treinamento para você conseguir entender. Sim. Para que a sua empresa consiga entender, né? A gente pode fazer um treinamento primeiro para tornar isso um assunto viável. E tem tanto material, né? Tem tanto conteúdo. Você nem precisa elaborar, talvez, um conteúdo próprio, né? No caso de uma empresa menor, talvez, pode usar mesmo tudo que está disponível. Seja de artigo, seja de vídeos mesmo, de webinar, que tem tudo que a gente teve na pandemia, né? Que ainda tem muito... Tem. E é que assim, óbvio, quando a pessoa contrata uma empresa, né? Uma consultoria em LGPD, o treinamento ele vai ser destinado para aquele segmento. Isso. Né? Então, fica mais fácil a gente direcionar o treinamento quando a gente já conhece o know-how do cliente. Mas sem prejuízo... Mas para sair do lugar, né? Exato, talvez. mas sem prejuízo da pessoa que está interessado. O próprio titular do dado... Nossa, essa legislação está saindo direto, né, na notícia. Deixa eu entender o que é. Deixa eu entender meu direito fundamental aqui, minha garantia constitucional de proteção de dados. E vai buscar. Tem, assim, uma infinitude de matérias hoje, de informativos, webinars, podcasts. Aqui estamos nós aqui. No primeiro a gente falou sobre... Casos polêmicos e assuntos que foram midiáticos e ainda vão ter suas consequências com certeza, inclusive depois que a NPD começar a aplicar as multas, né? Então, sem prejuízo das ações judiciais que poderão vir à tona, tem muita coisa para acontecer. Assim, o mercado
o mercado de ações judiciais e a questão regulatória só tende a crescer. Então, a ideia é uma medida preventiva, que eu acho que a Carol, que é o que você falou. A gente trabalhar com a prevenção do empresário é muito mais interessante. Que, assim, nesse caso de proteção de dados, não tem como você dar um jeitinho na última hora. Como você vai fazer sem um mapeamento? Você vai receber lá... E às vezes a empresa é pequena, só que ela trata dado do começo ao fim. E trata dados... Eu atendi uma empresa que ela não era grande, mas ela fazia laudos para banco de imóvel. Então, ela recebia muito dado de pessoa física. E zero de processo, zero de cuidado. Aí que a gente começou a trabalhar. Exato. Então, acho que essa questão, ela é importante mesmo. Óbvio que ela é importante, ela faz parte do processo, né?